A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e o objetivo desse canal é trazer informações, mediante sonhos proféticos. Então, todas as informações que eu coloco aqui são informações que eu passei, experiência minha, e que eu vi alguns irmãos falando. Tem muitos profetas bons aqui, que eles me ajudaram muito a entender, porque é um dom que eu converso com a minha família, é um dom que eu amo muito, que eu tenho desde sempre, desde pequena, que Deus me dava visões noturnas, assim que eu chamo. Mas para mim aquilo era normal no cotidiano, foi quando me chamou a atenção há alguns anos atrás. Eram visões fortes. E eu comecei a me dedicar a querer entender, Então, quando Deus fala, Ele quer que você entenda e você tem que ter a disposição de querer entender aquela informação que Ele está passando. Então, aqui eu vou falar 5 sonhos proféticos que indicam que a tua bênção está no caminho e que tua bênção chegou. O primeiro que eu queria destacar, que foi um dos primeiros, foi jardim. Eu sonhei com um jardim bem florido, flores coloridas, E ali Deus estava me falando que aquele sonho que eu tinha ia ser realizado. Eu peguei uma florzinha, eu comentei em outro vídeo meu, mas é lilás ou rosa, mas eu me lembro, parece que era rosinha. Ou era rosinha, meio azulada, e eu consumia, abaixava no jardim, pegava aquela florzinha e consumia. Ali me chamou a atenção e eu comecei a querer entender aquilo. E eu me lembrei, e minha família comentava, de sonhos, pesadelos que eu tinha desde pequena e que eu cresci vendo aquilo. E depois eu entendi que aquele sonho que Deus me dava desde pequena era falando de uma luta que eu ia passar muito grande na minha vida. Muitos anos eu passei nessa luta, Então, e eu pensava que ali era o deserto. Eu vim conhecer o deserto agora. Às vezes a gente passa por uma luta e pensa, não, eu estou no deserto. O pessoal fala, estou no deserto, Mas eu conheci o deserto agora, viu? Então, foi um dos momentos mais difíceis e mais abundantes de paz e de alegria que eu vivi. Hoje eu entendo, viu? O que é caminhar só você com o Senhor. Então, eu sonhei a princípio com um jardim, procurei o significado e ali Deus estava dizendo que minha vida ia mudar. Que aquele não ia ser o meu fim, Então, o jardim foi o primeiro, Dentre alguns que eu tive, mas eu destaquei hoje 5. Foi o jardim, o segundo ponte. Se você sonha, você atravessando uma ponte, depois eu vou fazer vídeos isolados para vocês entenderem como é o processo. Eu sonhei eu atravessando uma ponte e quando eu atravessava do outro lado eu tinha um pequeno jardim com flores. Não tem nem o que dizer, é um sonho maravilhoso. Você conseguir atravessar uma ponte, Deus está te comunicando que Ele vai tirar de uma posição para outra. É uma grande mudança de ciclo. Segundo sonho. O terceiro sonho foi navio. Também foi uma das visões mais lindas que eu tive. O navio era muito grande, Eu apareci dentro desse navio. Tinha 2 animais se matando, que eram forças que lutavam para mim não alcançar o meu sonho, mas eu tinha promessa. E eu tinha uma escada que eu subi. O navio, ele ultrapassava ondas. Eu estava na frente do navio, teve um momento que eu fiquei na frente do navio e ele quebrava ondas enormes. Foi uma das visões, e façam isso, Eu comecei a ter o meu caderninho para anotar, porque quando se cumpre, a gente vai ali, eita, foi tal data que o Senhor falou e se cumpriu agora. Então, sonhar com um navio também foi um sonho lindo, e o navio me deixou num certo local, eu olhei para trás e ele recuou. O navio, ele passa por locais profundos, A caminhada é profunda, é densa, mas você vai ultrapassar e vai ser vitorioso. E o quinto que eu coloquei aqui foi um grande ataque de Satanás, É o quarto. Primeiro jardim, segundo ponte, o terceiro navio, o quarto é o grande ataque de Satanás, que eu conheci a fúria. Então, quando vinha um probleminha, eu dizia, nossa, é o ataque de Satanás. Eu comecei a me informar muito, Quando a gente se informa, é muito bom. Dá muita força para você caminhar. Então, o ataque de Satanás é uma coisa que você não vai ter dúvidas. Chegou a hora, porque foi algo ferrenho. Começou de manhã, problema na família, discussão, brigas sérias, problemas materiais. E foi acontecendo. E quando eu pensei, eita, tá terminando,
Eu já estou entrando no Mar Vermelho para ultrapassar o vento contrário. O vento contrário está acalmando. Foi quando ainda veio mais. E o quinto sinal que eu coloco aqui, que acontece, é você ter a paz em meio a uma grande tribulação. É você olhar para trás e agradecer, é incrível. Eu vi pessoas falar isso, eu digo, nunca que eu vou agradecer de ter uma luta dessa. Mas quando você se informa e entende que aquele processo que você está passando é um processo que Deus quer que você esteja. Ele não vai botar um filho no deserto e deixar lá, não. Ele fica lá com o filho dele, ainda fica comunicando. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou emocionada, porque ele fica todo o processo falando, fiquem atentos, leiam a Bíblia, dobra o joelho, observa os hinos, né? Coloca para ouvir profetas, se teve um sonho com o navio, vai tentar entender o que significa sonhar com o navio, como é que estava o estado do navio, estava bem, estava legal, você estava feliz, você está no caminho da vitória. Né? Quando você vê o inimigo ir para cima, a primeira coisa que eu pensei na hora, né? Eu fiz, olha, Satanás deve ter muita raiva de mim, viu? Porque eu fiz, eita, chegou a hora. Doía, mas eu em paz e eu eufórica, chegou a hora daquilo que eu sonhei a vida toda acontecer. E, enfim, chegou a hora, né? Então, a gente fica assustado. Mas, aí, olha, o ataque de Satanás, você não vai ter dúvida, não. É algo tão ferrenho, é algo tão pesado que ele vai em cima de você, que você não vai ter dúvida que chegou a tua hora. E é nesse momento que você não vai desistir. É nesse momento que você vai se agarrar com a tua promessa, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não existe a possibilidade daquele filho que permanece firme, acreditando, agarrado com o Senhor, de não receber a sua promessa. Eu vou gravar, ainda tem mais, viu? Mas aqui eu encerro, que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi útil para você, você curte, me segue, compartilha, porque eu quero que a maior parte das pessoas, não só de mim não, tem vários profetas fazendo trabalhos belíssimos. Você compartilha. Sabe por quê? Porque às vezes o irmãozinho está esperando que venha a irmã da igreja e fale com ele. E Deus está falando através de um quadro, Deus está falando através de um hino, Deus está respondendo a ele em relação ao sonho, mas ele não sabe. Então, ele tem que saber, todo mundo precisa estar informado para que a gente seja uma família unida e vitoriosa. Não solta. Né? Quando você vê o ataque ferrenho do inimigo, quando eu comecei a gravar esses vídeos, ele veio em cima de mim, viu? Eu tive uma visão, ele em cima de mim, me apertando por trás, um vulto escuro, me pegando nos pés, porque ele não quer que eu faça isso que eu estou fazendo. Mas eu vou fazer. Eu vou continuar publicando. Que Deus abençoe vocês e continue e saiba que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, se permanecer firme, né? Chorar, às vezes a gente chora de joelho nos pés do Senhor, a tua vitória é certa. Viu? Pode comemorar e glorificar. Fiquem com Deus. Lembrem de curtir e compartilhar. E me seguir também. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.